Os sacerdotes, eles não queriam contato com o povo ignorante. Essa era a atitude deles. Essa mensagem ela se baseia principalmente em Lucas, capítulo 10. A história do bom samaritano, Cristo ilustrou a natureza da verdadeira religião. Não sistemas, credos ou ritos, mas em cumprimentos de atos de amor. O doutor da lei, ele não estava satisfeito com a atitude dos fariseus. Ele realmente, ao fazer a pergunta para Jesus, ele havia antes estudado sobre a lei. Ele havia estudado com o desejo de aprender, estudado as Escrituras. Então, quando Cristo perguntou a ele sobre a lei, ele respondeu passando sobre toda a massa de preceitos cerimoniais e rituais. Não atribuiu valor a isso. E apresentou então o que ele havia entendido e que estava correto. Os princípios que dependem de toda a lei e os profetas, os dois grandes princípios: o amor a Deus e o amor ao próximo. O destino do homem lhe será determinado por sua obediência à integralidade da lei, ao espírito da lei. Amor supremo para com Deus e imparcial amor para com os homens. Esses princípios são necessários desenvolver na vida. Todos temos a obrigação de desenvolver esses princípios. O doutor achou-se um transgressor da lei. Sentiu-se convicto pelas palavras de Cristo. Faz isso. Você respondeu bem, faz isso. A justiça da lei que ele pretendia compreender, ele não praticou. Ele entendia, mas não estava praticando na vida. Não manifestou amor para com os semelhantes. Era necessário, naquele momento, ele apresentar o seu arrependimento, mas ele procurou justificar-se. Então ele fez uma outra pergunta. Lucas 10, 29. Então, Senhor, quem é meu próximo? Entre os judeus era uma questão que levantava disputas infindáveis, porque não havia um consenso quanto a quem seria o próximo. Eles não tinham dúvidas. Gentios e samaritanos, esses era certeza. Eram estranhos e inimigos, não eram próximos. Mas como fazer a distinção entre as pessoas do seu próprio povo, as várias classes sociais? Será que eles, os sacerdotes, rabis, anciãos, deviam considerar seu próximo qualquer pessoa, a pessoa do povo? Eles passavam a vida numa série de cerimônias de purificação. E quando eles estavam em contato com pessoas ignorantes e descuidadas, a multidão ignorante e descuidada, eles diziam o seguinte: se você ficar junto com eles, você está contaminado. E para remover essa contaminação, eles tinham que fazer um esforço, um ritual, um monte de coisas para se purificar. E eles achavam aquele trabalho de purificação cansativo. Será que eles deviam considerar aquelas pessoas do povo, aqueles imundos, como seu próximo? Isso que gerava disputa. Eles não tinham certeza entre os israelitas quais seriam o seu próximo. Mas os estrangeiros, samaritanos, certeza, esses aí não eram próximos. O melhor meio de tratar com o erro é apresentar a verdade, através da manifestação do amor. Jesus então contou uma história, olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos de salteadores, tiraram tudo dele e deixaram meio morto. Ocasionalmente descia pelo aquele caminho o sacerdote. Ele viu, passou de largo. Também passou ali um levita. Vendo o homem, também passou de largo. Aquela cena não era imaginária. As pessoas que haviam passado por aquela situação estavam ali
ouvindo as palavras de Cristo. Eles estavam ali. Jesus não contou essa história à toa. Em sua providência, Deus levou o sacerdote e o levita para passar por aquele caminho, para ver a necessidade que tinha de misericórdia. Mas eles haviam sido educados na escola do fanatismo social. Eles haviam se tornado egoístas, estreitos e exclusivistas. Ao olharem para aquele homem ferido, eles olharam, não sei se é israelita, eu acho que é samaritano. Foi isso que passou na cabeça deles. Então eles falaram: vou embora, que esse aqui é samaritano. O doutor da lei, ele não viu nessa história de Jesus até esse momento coisa alguma que era contrária ao que ele havia empreendido, havia sido ensinado para ele das reivindicações da lei. Outra cena, porém, foi apresentada. O samaritano passou pelo mesmo local. Ele não perguntou se ele era judeu ou gentio. Ele sabia que se fosse judeu, se fosse invertidas as posições, se ele, um samaritano, tivesse ali um judeu passando, o judeu ia cuspir no seu rosto e ia passar desdenhosamente. Mas ele não pensou nisso. Ele tirou sua própria roupa, cobriu, tinha óleo e vinho, que era para sua provisão para viajar. O que ele fez? Gastou para curar e refrigerar o ferido. Colocou com todo cuidado no seu próprio animal e foi devagarinho, passo devagar, para que o estranho não fosse sacudido e aumentando assim a dor do homem. Cuidou dele durante toda a noite, carinhosamente. E Jesus concluiu essa história e olhou para aquele doutor da lei com um olhar que parecia ler dentro da alma dele e disse: qual foi o próximo daquele homem ferido? Jesus inverteu a pergunta. Mas a pergunta, quem é meu próximo, ficou para sempre respondida. Quem é o seu próximo? É qualquer pessoa que precise da sua ajuda. Egoísmo e fria formalidade têm se extinguido o fogo do amor. Tem pessoas que parecem com essa caricatura, são frias. Eles dissipam as graças que seriam, por assim dizer, a fragrância do caráter. Muitos dos que professam o nome de Cristo deixam de considerar o fato de que os cristãos têm que representar a Cristo. A menos que haja sacrifício prático no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que nós estejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. Cumpre a nós ter piedade do pecador, ajudar o pecador. Muitos há que erram e sentem sua vergonha e loucura. Estão com sede de palavras de animação. Pensam em suas faltas e erros a ponto de quase desesperarem. Não devemos negligenciar essas pessoas. Se nós somos cristãos, não podemos passar ao longe. Nunca podemos dizer: não tenho nada com isso. Foi ele mesmo que procurou. Não, jamais podemos dizer isso. Nós devemos falar palavras de fé e ânimo, que serão um bálsamo eficaz para aqueles que estão quebrados e feridos. Para encerrar, 1 João 4, verso 20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Se você quiser essa mensagem, ela está disponível para você utilizar onde você quiser. Que Deus abençoe a cada um de nós.